Quando você sabe o termo técnico, quando você sabe atuar, quando você entende a forma correta de atuação para garantir o direito do usuário de planos de saúde, as coisas simplesmente acontecem. Então, quando eu falo de descredenciamento de clínica ou hospital, deve obrigatoriamente observar o contrato, tá? Por isso que eu falo que eu não posso ficar ali no rasinho falando que, direito à vida, à saúde, eu sempre vou falar isso nas lives, direito à saúde, à vida e etc. Eu não posso ficar nesse rasinho. Eu tenho que realmente entrar ali de cabeça e profundo para garantir o direito do usuário de planos de saúde. Então, a comunicação prévia observa o contrato. Como é esse contrato? Esse contrato é submetido ao Código de Defesa do Consumidor? Esse contrato, ele não é submetido ao CDC? Eu preciso analisar para verificar se a comunicação prévia ali observou os ditames legais e os ditames contratuais. Para verificar qual é a minha estratégia. Se eu entro com uma estratégia ali de ilegalidade, se eu entro com uma estratégia de abusividade. Então, observar sempre a forma do contrato. Esse descredenciamento de clínica ou hospital, ele deve ser observado com a comunicação prévia dos 30 dias do usuário, lembrando que ainda que haja comunicação prévia, ainda que tenha ali seguido todos os trâmites legais, ainda assim a operadora deve colocar ali a clínica ou hospital, laboratório ou profissionais da saúde do mesmo nível, não pode cair o nível, deve ali colocar algo ali que supra aquele que foi descredenciado. E o que acontece na prática? Ocorre o descredenciamento sem a comunicação prévia, muitas vezes, comunicação prévia legal, nos moldes da legislação no qual o contrato se submete, seja Código de Defesa do Consumidor ou não. Lembrem sempre disso, porque isso é de suma importância. Eu quero falar a respeito de um descredenciamento que ocorre ainda com a comunicação prévia dos 30 dias, mas com o usuário em tratamento. Ainda que ocorra esse descredenciamento, não pode descredenciar o profissional da saúde, a clínica ou hospital, em casos de que o usuário esteja em tratamento. Então, o usuário ele está em tratamento com determinado médico, em determinado hospital ou em determinada clínica, não pode efetuar esse descredenciamento com o usuário em tratamento. Em nenhuma hipótese, Denise? Em nenhuma hipótese. Essa é a regra e não há exceção. Vamos supor que o usuário A, ele tem ali câncer, ele está ali fazendo um tratamento em determinado hospital. Então, ele tem lá toda a equipe médica, o médico dele que acompanha ele, já às vezes tem meses ou anos que acompanha ele. Ocorre ali todo o acompanhamento médico por parte desse hospital. E aí, a operadora, ela descredencia esse hospital, certo? Então, acompanha o raciocínio. O paciente ainda está em tratamento, ainda não teve a alta médica do usuário de plano de saúde. E aí houve o descredenciamento. E aí o que acontece? Essa operadora, ela vai e coloca um hospital do mesmo nível à disposição do usuário de plano de saúde, com todas as coberturas possíveis, às vezes até faz o upgrade desse hospital. Não pode. A regra é essa. O usuário, ele começou um tratamento em determinado hospital, determinada clínica, com determinado profissional da saúde, esse usuário, se na época do início desse tratamento, da continuidade desse tratamento, se ele iniciou com determinado hospital, determinada equipe médica, ele deve continuar obrigatoriamente até a alta médica ou hospitalar desse tratamento, ainda que haja ali o cumprimento da comunicação prévia, um upgrade do hospital, mantendo ali as mesmas condições, ainda que aconteça isso, ainda que ocorra todo o trâmite legal, paciente, usuário de planos de saúde que esteja em tratamento, não há que se falar em descredenciamento de qualquer natureza. E aí eu estou falando do ponto de vista de descredenciamento por parte da operadora de planos de saúde. E o que entende a jurisprudência, tá? A lei, ela fala a respeito do descredenciamento e não menciona, na verdade, ela não menciona se é um descredenciamento por parte da operadora, ela deixa ali um campo assim meio de interpretação. Então, o que acontece? Quando ocorre o descredenciamento de clínica ou hospital por parte da clínica, por parte do hospital e por parte do profissional de saúde, o que entende a jurisprudência? Que a obrigação para a continuidade dessa clínica ou hospital segue o mesmo trâmite legal, ou seja,
os 30 dias de comunicação prévia, ainda tendo a obrigação da operadora de comunicar previamente os usuários de planos de saúde do descredenciamento, segue todo esse trâmite, mas entende a jurisprudência, tanto os tribunais como a Agência Nacional de Saúde, que esse descredenciamento por parte do hospital, da clínica ou dos profissionais de saúde, a operadora de planos de saúde responde solidariamente. Mas o que é importante vocês saberem aqui? O descredenciamento de clínica, hospital, laboratório, de paciente que está em tratamento, ele deve obrigatoriamente manter, a operadora deve obrigatoriamente manter aquele hospital, clínica, até a alta hospitalar ou a alta médica.